paz do Senhor Jesus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor por mais um dia de vitória, de batalhas vencidas. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem te ajudado e você está aí de pé, do outro lado, ouvindo mais uma mensagem da palavra de Deus. Nessa noite o Senhor coloca no meu coração o livro de Romanos, o capítulo 4, e o versículo do 17 ao 21. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para seu próprio corpo já amortecido, pois já era quase de 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Louvado e exaltado é o nome do Senhor para todo sempre. E aqui nós vemos uma passagem que tem como tema a fé, a justiça, que Abraão foi justificado pela fé, né? E algumas atitudes, algumas ações de Abraão, o autor da carta aos Romanos, que foi Paulo, ele destaca. Deus constituiu Abraão por pai de muitas nações. Ele foi chamado de pai na fé. Mas por quê? Porque, como diz no versículo 18, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será a tua descendência. Abraão creu contra a esperança. Sabemos que nosso Deus tem feito muitas promessas. Eu sei que você que está ouvindo esse áudio tem promessas de Deus. E como eu, muitas vezes, e outros irmãos, ficamos ansiosos e quietos. Mas o Senhor diz nesta noite: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Porque ele contra a esperança creu. E você sabe o que é acreditar quando não tem nem esperança. E não enfraqueceu na fé. Vamos ver aqui 4 atitudes de Abraão. Ele creu contra a esperança e depois ele não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era quase de 100 anos. Nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara, ou seja, ele não olhou, ele não colocou o seu foco nas impossibilidades. Porque se você olhar, meu amado e querido, para as dificuldades, você vai enfraquecer na fé, você vai desanimar. Se você colocar o seu pensamento, alimentar o seu pensamento naquilo que você está vendo, pode ser o caos, a desgraça, porque como eu já falei, o que Deus nos promete sempre será impossível. Porque aquilo que é possível, o homem é quem nos dá, a gente é quem conquista. Mas ele não enfraqueceu na fé, nem atentou, ou seja, ele não olhou para a sua fraqueza. Ele não olhou para as suas falhas. Ele não olhou para o deserto que ele estava atravessando. Ele não olhou para a dificuldade. Não olhe para a dificuldade. Não duvide da promessa de Deus. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus.
Quando a dúvida vier ao teu coração, continua glorificando a Deus. E esteja certíssimo, porque o que te prometeu é poderoso para fazer. Tenha convicção. A única coisa que impede a promessa de Deus se cumprir na nossa vida é a dúvida. É colocar a nossa confiança ou a nossa segurança naquilo que nós estamos vendo. Mas a nossa convicção tem que estar acima da nossa razão. Por isso não podemos nos abalar com as reveses da vida, com os ventos que sopram. Não podemos colocar o nosso olhar, porque se Abraão tivesse colocado o olhar nas dificuldades, nas impossibilidades, ele teria desanimado. Mas guarda esta palavra, que você possa crer contra a esperança. Que você não enfraqueça na fé, olhando para as suas próprias condições, que não dá razão para que isso aconteça. Que você não duvide da promessa de Deus por incredulidade. Sei que muitas vezes vem pensamentos, mas não porque Deus não possa fazer. É porque quando olhamos para as nossas falhas, achamos que Deus não vai cumprir. Mas esteja certíssimo. Tenha convicção. E marche. E aquiete-se. E espere na promessa. Porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Aleluia. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. A justiça que Deus vê na tua vida é a tua fé. É a tua fé que te fará triunfar. É a tua fé que te fará vencer. Que te fará um campeão. Então eu não sei o que é que tu estás passando nesta noite. Eu não sei as circunstâncias que te cercam. Mas não deixe de estar certo de que aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Não duvida, mas tenha convicção. Passe pelo que passar. Sopre o vento que soprar. Creia, guarde esta palavra no teu coração. Deus de Abraão é o teu Deus. E assim como ele cumpriu na vida de Abraão, possível. Porque se ele olhasse para o amortecimento do corpo de Sara, para a sua idade avançada, não coloca o teu olhar na impossibilidade. Não alimenta a tua alma, o teu intelecto com aquilo que tu não pode alcançar. Porque aquele que te prometeu se responsabilizará de fazer com que ela se cumpra. Aquietai-vos. Aquietai-vos e sabeis que Ele é Deus. Fica na paz do Senhor. Essa é mais uma palavra da noite. Eu sou Amanda Araújo, falando diretamente de Igreja Nova Alagoas. E esse é mais um caminho do vencedor. Que Deus te abençoe.